Oi, meninas. Então, estou aqui agora para fazer esse vídeo rapidinho para vocês, para mostrar o que eu tenho aqui de material que eu utilizo e que eu vou estar passando para vocês. Se vocês tiverem aí, vocês também podem estar utilizando, tá? Assim vocês não vão estar precisando comprar e assim vocês vão estar podendo economizar um pouquinho, né? Nessa época de crise, a gente tem que fazer o máximo que a gente puder para estar economizando. Então, assim, primeira coisa, a gente vai precisar para os treinos essa folhinha que eu cortei, é aquela folha de treino chamado Color Set preta, tá? Eu cortei ela em vários pedaços, que ficou mais ou menos assim desse tamanho. Ela vai servir para a gente estar fazendo nossos treinos diretamente na folha, tá? Então, aqui eu tenho vários pedaços. Então, ela vem num tamanho grande, no tamanho de folha de cartolina. E vocês podem estar cortando ela no tamanho que vocês quiserem. Então, a minha tá mais ou menos desse tamanho. Deixa eu ver aqui, deixa eu medir. 1 palmo, 2 palmos e mais um pouquinho, tá? Então, vocês podem estar cortando desse tamanho. Várias folhinhas, certo? Palito de churrasco aqui. Por que palito de churrasco? Ai, gente, desculpa o barulho, porque agora aqui onde eu moro é numa avenida super movimentada aqui da praia, então faz um barulho absurdo aqui. Então, assim, o palito de churrasco, ele vai servir para a gente estar prendendo as nossas unhas postiça, as unhas que a gente vai estar utilizando para treino, tá? Eu tenho aqui elas, ó. Tá? Eu utilizo essas daqui, ó. No mercado vendida de vários tipos, mas eu gosto dessa, que ela é bem quadradinha, bem comprida. Aí eu venho aqui com essa colinha. Para adiantar, vocês podem já estar fazendo isso, tá? Venho aqui, ó, coloco uma gotinha da Tec Bond. Eu gosto dessa número 2. Tem a número 1, que é mais ralinha, e tem a número 3, que é mais grossa. Eu prefiro essa daqui. Caso na cidade de vocês não tenha, pode ser aquela Super Bonder normal, tá? Eu vou cortar o palito no meio, ó, para dividir, senão ele fica muito grande. Então, eu venho aqui e seguro ele aqui um pouquinho na cola, na unha, dou uma apertadinha, ó, um pouquinho. E aí, tá aqui, ó. Eu vou trabalhar com ela aqui. Faço várias dessa, que é onde eu vou treinar, como se fosse a unha da minha cliente. Mas se eu não trabalho direto em unha de cliente, se eu sou uma adesivete, eu vou trabalhar nos meus cartões, tá? Eu tenho aqui os meus, ó. Vocês devem ter o de vocês aí. Então, vocês deixam já pronto, passem a base. A base que eu indico para vocês estarem passando é uma base fosca. Deixa eu pegar ela aqui para mostrar para vocês. Minha mesa está uma bagunça, mas eu consegui achar. Aqui, ó, eu utilizo essa daqui, da Big, que é a mais barata. Aqui na minha cidade eu encontro ela por R$3,25, R$3,50. De outras marcas aqui é caríssima. Já paguei uma da Anitta por R$6. Então, assim, o que que eu faço para poder economizar? Eu pego um outro vidrinho de esmalte, né? Pego essa base, transfiro a metade dela para um outro vidrinho de esmalte.
Aí eu pego uma outra base da Big, aquela base normal, que é dessa cor também, e preencho ela todinha e misturo. Misturo bem com ela até aqui em cima. E a outra parte que eu separei da base fosca, eu faço a mesma coisa. Completo com a base normal, aquela base de cetim que é fosca também, que é dessa cor cinza, e misturo. E eu tenho, de uma base fosca, eu viro duas. Eu vou ter 2 vidrinhos de Mate Plus, que é o efeito de base fosca. Então, eu vou pegar essa base e vou passar nas minhas cartelinhas, que é onde eu vou estar fazendo os desenhos para poder estar vendendo depois, tá? A mesma coisa quando eu estiver fazendo a unha das minhas clientes. Vou estar esmaltando da cor da preferência que elas quiserem e depois eu vou estar aplicando uma camada fina da base fosca, porque para a gente estar buscando o efeito que a gente quer da técnica, a gente tem que estar fazendo em cima da aplicação do esmalte fosco. Depois a gente passa um extra brilho por cima e tudo volta ao normal, fica aquela coisa linda, maravilhosa, tá? Bom, outra coisa muito importante que eu vou estar utilizando é aqui o gel para matizar, tá? Vou estar utilizando esse gel para matizar na técnica de silk, tá? Ele vai ser muito importante. Na técnica de on stroke também eu vou estar utilizando. No Vostovo também eu vou estar utilizando ele. Então, assim, na maioria das técnicas, esse gel para matizar, ele é indispensável, tá? Então, seria legal se aí na cidade de vocês não tiver, as meninas, por favor, que vão estar oferecendo para vocês o material, para vocês estarem comprando, se puderem estar vendo o gel para matizar, seria muito bom também, tá? Vamos aos pincéis. Não, vamos às tintas, né? Então, aqui tá. As tintas que eu vou estar utilizando no curso vai ser as tintas da Nature Colors, tá? Se vocês tiverem elas aí, é elas que a gente vai estar utilizando. Ó, essas daqui. Várias cores, tá? Quem tiver as tintas que compravam de mim também, não se preocupe que as minhas tintas também eu vou estar utilizando, as tintas by Nanda Costa. E quem não tem nem Nature Colors, nem as tintas by Nanda Costa, eu vejo que muitas meninas estão mandando mensagem para mim que tem essas tintas aqui, ó, de artesanato. Não se preocupe, a gente vai utilizar essas tintas também. Vou estar ensinando vocês a como estar utilizando essas tintas. Só que, para utilizar essas tintas, eu preciso que vocês tenham esse gel matizador. Sem o gel matizador, a gente não vai poder estar utilizando essas tintas fosca, tá certo? Então, para a gente estar aproveitando essas tintas que vocês tenham aí parada, é importante ter o gel, tá certo? Outra tinta maravilhosa que eu indico vocês para estarem comprando, se vocês encontrar na cidade de vocês, é essa tinta aqui, da Decorfix, tá? Ela é maravilhosa, eu super indico, e ela para fazer as duas técnicas, que é de Vostovo e a de Silk, ela é maravilhosa, tá? Então, se vocês puderem estar comprando algumas cores dela, para a gente estar fazendo essas duas técnicas, vai ser maravilhoso. Caso não encontre, não tem problema, da outra forma, com as outras tintas, a gente também vai conseguir estar fazendo, ok? Agora, os pincéis. Os pincéis é que é um pouquinho mais complicado. Por quê? Muitas pessoas têm vários tipos de pincéis, né? A gente sai comprando um monte de pincel e aí quando a gente vai fazer teste, a gente acaba vendo que o pincel não era aquilo que a gente imaginava. Então, tipo assim, se você tem um pincel
que ele é amarelinho, que nem esse, que é um pincel sintético, pode descartar, porque ele não serve. A não ser que o seu pincel seja da marca Marco Boni, tá? Pincel que você comprou comigo algum tempo atrás, da marca Marco Boni. Esse pincel que é o chanfrado, que é dessa cor, esse pincel vai servir. Agora, os outros, que é sintético dessa cor, não vai servir, meninas, porque ele é um pincel um pouquinho mais grosso e ele não vai trazer o traço que a gente precisa, que é buscar a realidade das flores, tá? Então, não vai dar. Então, eu tenho esse kit aqui que eu gosto muito. Esse kit aqui eu adoro, que é da Nail Art Brush. Ele é muito bom. Quem tiver, a gente vai estar utilizando também. Tem o leque que eu vou estar ensinando vocês a estar utilizando. Então, quem puder estar adquirindo esse kit também vai ser muito bom, tá? A gente vai estar utilizando ele. E o pincel da Ceramic. E esse pincel da Ceramic, que é o 715, o número 2, que a gente vai utilizar. E a gente vai utilizar também o número 4. Bom, cadê meu número 4? Meu Ceramic número 4. Bom, ele não tá aqui. Mas eu tenho um aqui fechadinho, que eu mostro para vocês o tamanho. Ó, esse aqui, número 4, tá? A gente vai utilizar Ceramic 715, número 4, 715, o número 2. Olha a diferença de um para o outro. Tá? A gente vai estar utilizando esses dois pincéis para estar fazendo as técnicas de one stroke. E para esse daqui, a gente utiliza para fazer carga dupla, tá? E esse daqui para fazer um one stroke. Para fazer o silk, eu vou precisar desse pincel da Ceramic, o 745, número 0, que ele é assim. Deixa eu mostrar para vocês. E ele é assim. Deixa eu ver se dá pra... Deixa eu colocar no branco. Tá? Só que eu vou ensinar vocês a adaptar ele. E ele vai ficar bem fininho, ó. Olha a diferença. Tá? Que é pra gente fazer a técnica do silk. E fora esse, tem um outro pincel que eu vou estar ensinando vocês também. Cadê ele? Aqui. Esse outro, ó, que quase não dá pra ver. Que também é do silk. Mais fininho ainda. Tá? Então, eu vou ensinar vocês a estarem adaptando os pincel para isso. Então, para esse daqui, eu utilizei um pincel. Eu não sei se vocês reconhecem essa marca, mas é um que ele é tudo branquinho e ele tem um rosinha no fundo. Eu não sei que marca que é, porque eles não vêm com o nome. Mas eu tenho ele aqui, ó, nessa daqui, que é a Miss Frande, que também serve, tá? Ele tem aqui um tamanho pequenininho, deixa eu pegar, que a gente pode adaptar ele. Aqui, ó. Que ele é bem fininho e a gente pode adaptar ele para esse tamanho aqui.
tá? Então, se vocês tiverem esse kit, vai ser legal também, tá? E nesse kit aqui, tem esse daqui, que a gente vai estar utilizando para estar fazendo o vostovo também, tá? E aí, a gente tem esse daqui. Aqui. Esse pincel é a língua de gato. Eu não tenho ele em tamanho menor, eu só tenho ele em tamanho grande. Quem tiver tamanho menor, número 2, número 4, ótimo, maravilhoso, tá? Que é o da Ceramic, a linha 341. Se tiver, separa ele aí também, que vai ser maravilhoso para a gente estar podendo fazer a técnica do vostovo, tá? Eu vou estar fazendo em tamanhos maiores com esse pincel que eu tenho, porque por aqui eu não encontro o tamanho menor que eu queria para fazer tamanhos pequenininho, mas eu vou estar utilizando esse tamanho para mostrar para vocês como é que vocês utilizam, tá? Como é que vocês vão estar fazendo as flores de vocês. Então, assim, e aí tem um pincel aqui, cadê? Que é esse daqui, ó, que é da Marco Boni, que é o que eu vou adaptar, mostrar para vocês, que eu vou adaptar para ele se transformar, caso ninguém encontre, em língua de gato, tá? Eu vou fazer o vídeo para vocês, para poder mostrar como é que ele se transforma em língua de gato, para a gente poder estar fazendo vostovo com ele, tá certo? Aí eu tenho esse outro aqui também, que a gente vai utilizar bastante. Tem esses, os boleador fininho, que vem nos kits. Esse daqui a gente vai estar utilizando também bastante, tá? Então, é isso, meninas. Aqui eu tenho esse suporte. Quem tiver também é legal, tá utilizando. Quem não tiver, pode estar utilizando massinha de modelar, para poder estar encaixando a unha, ó, essas unhas postiça. Aqui, você pega uma unha dessas postiça, pega uma massinha de modelar, encaixa aqui assim, e vai trabalhando como se fosse a unha da cliente, tá? Para você poder treinar diretamente na unha. Bom, é isso. Agora, referente às cores, vocês podem escolher as cores que vocês quiserem trabalhar. Temos que ter tinta branca, temos que ter tinta verde, na cor pistache, né? Tinta ocre, um verde um pouco mais escuro, uma cor marfim, uma cor creme, vermelho, amarelo, rosa, né? Um azul, e assim por diante. Então, a cor fica a cargo de vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me perguntar. E aos próximos vídeos vai ser já referente aos cursos, tá certo? Um beijo e aguardo vocês no nosso curso.